Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, nessa quarta-feira, ligado e conectado com Goiás, com nosso Verdão de coração, rumo à Série A do futebol nacional. Pra cima, Goiás! A Série B tá empurrando você pra Série A. Bora voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Bora voltar a ser líder da Série B. Goiás pra cima, com muita positividade. E aí, aquele vídeo tradicional da hora do almoço aqui no Fala Fera, hoje um pouquinho mais tarde, nessa hora do almoço, mas o importante é que estamos chegando aqui no Fala Fera. E antes de mais informações, Goiás, a passagem bíblica desse vídeo, Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Palavras do Senhor, graças a Deus, Eclesiastes 3:1. Galera, e ainda com relação ao jogo de ontem, eu acabei pecando nesse ponto, é uma opinião que eu tive, mas eu não falei que não Fala Fera sobre ela. Além das duas defesas difíceis que o Tadeu realizou no jogo ontem, eu queria enaltecer também a correria, né? A pegada do Rodrigo Andrade, do Juninho, né? O Juninho Pulmão do meio de campo e o próprio Rodrigo Andrade, né? Correu muito ontem lá no estádio Ailê Pinheiro, então eu também queria fazer esse registro, porque nos vídeos anteriores eu enfatizei as defesas que o Tadeu realizou, mas eu não comentei, né, essa pegada do Juninho e do próprio Rodrigo Andrade ontem lá no estádio Ailê Pinheiro, no Caldeirão Verde. E aí, na manhã de hoje foi folga, hoje à tarde já começa a preparação do Goiás, visando esse jogo de sábado às 6:30 da noite, tá? Contra o Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Eu já estive lá uma vez nesse estádio. Uma vez lá nesse estádio. É um estádio interessante, tá? Um estádio interessante. Eu não sei como está o gramado atualmente, mas na época que eu estive lá trabalhando, o gramado estava legal. Então, sabadão, 6:30, estádio Raulino de Oliveira, o Goiás encara o Volta Redonda. O Goiás, que é o segundo colocado, Volta Redonda, ele ocupa a 17ª colocação com 30 pontos. Ele abre, né, a faixa de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, eu manchetei na capa aí, dito e feito. Daqui a pouco eu explico por que dito e feito, beleza? Mas antes, deixa eu trazer aqui a pergunta que eu fiz ontem para o técnico Wagner Mancini na coletiva pós-jogo. Porque eu vi ali, quando eu estava entrevistando o Tadeu na Zona Mista, pela Band News, pela Star Sport, eu observei, né, o Paulo Rogério Pinheiro, que é presidente do Conselho Deliberativo, entrando no vestiário juntamente com o conselheiro Joaquim Edson, o Joaquim Edson, que é ex-presidente do Conselho Fiscal do Goiás. E aí, na minha pergunta ao Mancini, eu abordei a situação, a ida do Paulo Rogério, do Joaquim até o vestiário, né? E a situação dele, né? Se ele ficaria surpreso ou não, se ele fosse demitido pela direção do Goiás. Então, a minha pergunta e a resposta do técnico Wagner Mancini aqui no Fala Fera, e após ele, eu voltarei. Vou falar o porquê eu falei, dito e feito. O senhor tem autocrítica e entende que o Goiás poderia estar jogando bem melhor. Sim. Usou essa expressão. Sim. E, novamente, a pressão em cima de você, né, a cobrança do Mancini, até não pegando o gancho da colocação do Pimenta ontem para você, sobre a questão da pressão, não é isso não. Mas aí eu pergunto ao homem do futebol Mancini, pela sua rodagem e bagagem, se porventura a direção chegar em você amanhã, Mancini, obrigado por tudo, você entenderia como algo normal no futebol ou seria algo injusto na sua visão? E pegando o gancho dessa pergunta, Paulo Rogério foi no vestiário, juntamente com o Joaquim Edson, foi muito mais para abraçar, estão contigo, Mancini, estão com vocês, jogadores. Foi esse o intuito do Paulo Rogério agora no vestiário? Foi. Aí eu acho que eu já respondo a pergunta. Outra coisa vamos analisar assim, ó. Eu fiz uma substituição do Moraes e o estádio inteiro me chamou de burro. O Moraes pediu para sair. Então, como é que eu posso levar isso em consideração? Eu sei que o torcedor não está sabendo que o Moraes pediu para sair. Então, tudo aquilo que acontece no estádio, que de repente choca algumas pessoas, e, por exemplo, vocês podem até ficar chocados com aquilo, olha o que está acontecendo, eu já passei por isso muitas vezes. Eu já estive dentro de campo jogando futebol por 20 anos. Então, eu já passei por isso como jogador, já passei por isso como treinador. É óbvio que eu prefiro que o estádio esteja batendo palma
para a minha equipe. Mas nesse momento ela não está batendo palma. Isso significa que a gente tem que melhorar a performance. E esses ajustes, eles são normais ao longo de toda a temporada. Não é porque hoje, embora a gente tenha o mesmo número de pontos do primeiro colocado. Olha só o que nós estamos falando. Nós estamos aqui falando de uma equipe que tem o mesmo número de pontos que o primeiro colocado, tem 50 pontos no campeonato, depende só dela para subir, e a gente está falando sobre demissão. Eu sinceramente, eu prefiro gastar minha energia com outra coisa. O que tiver que acontecer comigo, com você que é funcionário e com todo mundo que está aqui dentro que é funcionário, vai acontecer com naturalidade. A gente tem que enxergar a vida dessa forma. Eu sou um funcionário do clube, assim como todos os outros que estavam vestidos de Goiás aqui hoje. Eu não posso me deixar levar por isso, entendeu, André? Muito bem, aí a presença do técnico Wagner Mancini aqui no Fala Fera, na pergunta nossa ontem, pelas Feras Esporte, pela Band News, e por falar em pergunta, vários internautas aqui no Fala Fera, elogiando a pergunta de ontem do Pimenta, né? O Vitor Pimenta, grande Pimentinha, lá do canal Descentralizados, então eu registro aí, dou parabéns de vários internautas ao companheiro Vitor Pimenta, que também participa como setorista no dia a dia do Goiás, né? No dia a dia do Verdão, o Pimentinha. Galera, e aí bora trabalhar, dar sequência aqui ao noticiário do Goiás. Primeiro para o seu like, seu joinha nesse vídeo e a sua inscrição no Fala Fera, que é o canal da família Esmeraldina. A sua inscrição no Fala Fera, canal da família Esmeraldina, aqui no YouTube. O porquê que eu manchetei aí, dito e feito. Ontem eu trouxe essa informação aqui no Fala Fera, no vídeo da hora do almoço, né? Eu até falei, ó, se você tá assistindo esse vídeo, é porque você confia no trabalho do André Rodrigues, né? Você confia no meu trabalho. E ontem eu coloquei para vocês, ó, garanto, Goiás está de volta à Copa do Brasil. E não é necessário ser campeão da Série B. Ontem eu manchetei isso aqui ontem. No Fala Fera, ao meio-dia, eu cravei a volta do Goiás à Copa do Brasil na próxima temporada, né? E aí, dito e feito, eu tenho muita responsabilidade com as informações que eu trago. Então, ontem eu cravei a informação e aí hoje a CBF oficializou, né? Oficializou com o novo calendário do futebol nacional para a próxima temporada, né? O Goiás está de volta à Copa do Brasil, ela terá 126 vagas, né? 126 clubes à Copa do Brasil. E o detalhe, o Goiás está indo como quarto colocado do Campeonato Goiano. Beleza, mas se o Goiás subir para a Série A, e vai subir para a Série A, aí o Goiás ele vai participar da Copa do Brasil como representante da Série A. E aí, como joga pela Série A, ele só vai entrar na Copa do Brasil na quinta fase. Na quinta fase da Copa do Brasil. Então a torcida de agora em diante é para o Goiás confirmar o acesso à Série A e, consequentemente, ele estar na Copa do Brasil no ano que vem, a partir da quinta fase em diante. Então, informação que ontem nós cravamos, antecipamos aqui no Fala Fera, confirmadíssima hoje pela CBF, dito e feito, Verdão de volta à Copa do Brasil, né, no ano que vem. Beleza? Galera, então, esse vídeo da hora do almoço hoje um pouquinho mais tarde, né? Quase 1 da tarde. Então, o vídeo hoje tradicional do início da noite vai ser um pouquinho mais tarde, às 7 horas da noite, e não 6 horas. Às 7 horas da noite, eu voltarei, se Deus quiser, trazendo mais Goiás no Fala Fera, tá? Sempre em nome da Vedacil, de Goiás para o Brasil, a Vedacil Orgulho Goiana, e da nossa Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás. Dali Center Pisos, sessão de abraços, saudações e esmeraldinas do Fala Fera. Um abraço ao DJ Meneghel, ao Baltazar Godinho, ao Daniel Padilha, Carlos do Moral Suzuki, Vanildo Silva, João Mendes, Paulo Henrique, Gerson de Souza, Sergio Bastos, José Divino Castro. É uma legião de esmeraldinos sempre interagindo no Fala Fera. Bom, para quem não almoçou ainda, bom almoço para você e para a família. E aí, às 7 horas, Papai do Céu permitindo, eu voltarei com mais Goiás aqui no Fala Fera. Show! Até mais, galera!